lindo! Mais uma terça de lei aqui. Que bom que você está aqui comigo hoje, porque hoje tem um assunto muito polêmico. Tem muitas pessoas que não gostam muito desse tema. O tema hoje é constelação familiar. Constelação familiar é um assunto que causa polêmica entre as pessoas da lei, os advogados. Muitos não gostam, não se familiarizam, acham que é realmente algo que não existe, coisas da nossa cabeça e que a gente acaba trazendo para o judiciário, porque muitos casos de família que não se resolviam estão utilizando não só a mediação, mas a constelação familiar, para que as pessoas componham melhor as suas exigências e também os seus acordos, de que cada um tem uma vida abundante depois daquele contato com a constelação, porque o que interessa não é o que o juiz diz com o martelo, mas é o que todo mundo que está naquele sistema vai sentir, vai utilizar na sua vida, vai aprender e levar adiante um caminho de vida, um caminho de vitória. Não é só uma sentença favorável que faz você uma pessoa vitoriosa. O que faz realmente a justiça é as partes estarem em conjunto e essas partes entenderem que são especiais do jeito que são e entendem uma com a outra. Todo mundo que está me ouvindo bem, diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu botei o microfone aqui. Eu espero que esse assunto seja um assunto assim bem explorado. E se a gente não conseguir falar tudo hoje, a Vivi é uma pastora, consteladora, já trabalhou, né, as minhas dores, e eu aconselho você a entrar em contato com ela. Aí, Vivi tá falando que tá tudo certo com o áudio. Então, você precisa hoje usufruir dessas ferramentas de justiça, né? Ferramenta de justiça não é só um advogado, não é só o mediador, não é só o assistente social. Nós temos vários profissionais que podem utilizar você a chegar numa vida justa, uma vida abundante. Então, nesse momento, nós estamos começando exatamente aquilo que realmente importa. Falar sobre justiça, sobre sistema familiar, falar sobre vida abundante dentro da palavra de Deus. Constelação familiar não é contrária àquilo que está escrito na Bíblia. Você que tem preconceito com isso, você precisa estudar mais, abrir um pouco mais o seu coração, porque não é uma coisa contra aquilo que Deus prega, muito pelo contrário. São leis do amor, as quais nós precisamos entender qual é o mecanismo que funciona e usar na nossa vida, e também entender que nós fazemos parte de um todo. O mundo bebe a mesma água. Nós somos todos irmãos, viemos do mesmo Pai, e impossível um ser humano ser feliz se outras pessoas ao seu redor estão infelizes. Nós dependemos uns dos outros. Então, como exercer esse amor? Qual é a linguagem que o nosso parceiro, que os nossos colaboradores, que as pessoas na nossa volta, nossos filhos, nossos amigos, entendem o que é o amor? Então vamos entender o amor na sua essência. O amor de Deus tem leis, mas essas leis têm que ser compreendidas por nós, seres humanos. Eu vou chamar a Vivi, para ela estar aqui com a gente. Tá conseguindo me ver, Vivi? Oi. Oi, você tá me vendo? Eu não tô conseguindo te ver, menina. Pronto. Eu não tô te vendo, eu estou me vendo. Pois é. Meu Deus, vamos lá. Isso mesmo. Eu estava assistindo uma live esses dias e Ah, a pessoa estava com a mesma situação, falando que não estava se vendo
vendo a convidada. A convidada. Pois é, e assim, isso é muito ruim. Como é que a gente vai conversar, nós duas, olhando uma para a outra? Poxa vida, como é que a gente vai interagir aqui? Mas Pois é. vamos usar o nosso campo morfogenético. Já vamos começar com essa, com essa dinâmica para a gente ir conversando aqui, né? Pessoal que está Ai, aí ai. junto com a gente, vocês estão vendo as duas, a tela dividindo, tá Ai, vendo que o meu bom. rosto, o rosto da Vivi, porque às vezes tem que aumentar a tela mais para cima. Coloca Uhum. aí nos comentários, pessoal, se vocês estão vendo nós duas ou se você está vendo uma só, porque senão a gente tem que reiniciar isso de novo, porque É. já deu 2 vezes bug aqui no Ixi, meu sistema semana passada. E é assim, tá funcionando, mas a gente tá nessa treta. sim. Quem tá com a gente hoje aí, deixa eu ver. Vamos avisando pra gente como é que tá aí É, a Ana dinâmica. Lúcia, oi, Auxileia. Pessoal, avisa, tá tudo bem? Vocês estão vendo nós duas? Avisa pra mim. Vivi, enquanto o Oi. pessoal vai avisando, eu Hum, queria que você se apresentasse. ok. Falasse da onde, né, você vem, o que que você faz Uhum, e como você chegou a fazer esse trabalho, o que que aconteceu com sim, você nessa trajetória. tá joia. Bom, primeiramente, eu quero agradecer você, Vânia, por estar aqui nessa noite junto com você. É uma honra a gente partilhar aqui desse momento. Eu sou uma admiradora sua, né, doutora Vânia, mediadora, que tem sido uma voz, né, na vida de tantas mulheres, de tantas pessoas, tem curado dores, né, escritora de livros. Então, assim, eu estou me sentindo honrada de estar aqui essa noite aqui com você e conversando e batendo esse papo, né? Tão interessante, tão intrigante e poder desmistificar Sim, esse assunto, né? Tão verdade, polêmico, né, verdade, Vânia? verdade. Então, né? Eu me chamo Viviane, eu sou pastora há 10 anos. Eu sou conselheira há 20 anos, eu trabalho com aconselhamento, né? Nós trabalhamos com grupos, né, de célula, de mulheres, e há 20 anos eu tenho essa prática, né, de estar ali me colocando com o ouvido, né, para ouvir a palavra do outro, ouvir a dor do outro. E eu comecei, então, a me interessar sobre o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então, eu busquei ali, estudei, né, sobre psicanálise, fiz um curso de psicanálise, e dentro da psicanálise, eu ficava, assim, me perguntando, né, falei, gente, mas tinha que ter uma ferramenta, tinha que ter algo a mais, e tudo que me era ali proposto, parecia que tinha alguma coisa além daquilo ali. E um dia eu fui caminhando, né, ali dentro das terapias e tudo, ainda não trabalhava diretamente com atendimento como ofício, né, só como uma ferramenta mesmo dentro do meu ministério. E aí, a minha irmã, Vanusa, ela é aromaterapeuta. Começou, né, se enveredou agora, né? Agora não, já tem uns, sei lá, uns 5 anos que Vanusa está estudando, está buscando. E eu sempre falei com ela, eu falei, Vanusa, e ela buscava muito conselho comigo, né? E eu falava com ela, Vanusa, toma cuidado, porque é uma linha muito tênue ali, sabe, Uhum. para entrar o ocultismo, né, Vânia? Para entrar Sim, a é uma mistura, preocupação. Uhum, aquela mistura, né? Aquele veneno na panela. uhum. Então eu comecei. Ela falou para mim, eu agora eu estou seguindo aqui umas consteladoras e eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido nem falar sobre constelação familiar. E, aliás, eu tinha ouvido rumores, e negativo, claro, né? E eu Sim, falei, não, de jeito nenhum, você não vai fazer esse negócio de constelação, isso não é de Deus, nós somos cristãos, a gente tem ali, né, e tal, nossa regra de fé, de prática, de conduta. E ela começou a falar para mim, não, irmã, é amparado na palavra de Deus, é amparado na Bíblia. E eu fui buscar, Vânia, eu fui buscar ali, saber, né, entender, compreender. E foi quando eu conheci uma mentora chamada Thalita Nascimento. Ela é uma pastora maravilhosa.
e assim, consolidada. A família, ela vem de uma família de pastores, né, do lado do pai dela, né, e tudo mais. Então, assim, eu comecei a ouvir o que aquela mulher tinha para dizer acerca da tal constelação. E eu te confesso que no início eu fui com muita resistência. Eu falava, meu Deus do céu, Senhor, se não for para eu ouvir, se não for para eu saber, que o Senhor nem permita. E eu fui. E a minha curiosidade foi aumentando. E eu gosto muito de um escritor chamado Rubem Alves. Rubem Alves, ele diz, né, nas literaturas dele, Rubem Alves já é falecido, que a curiosidade é como uma coceirinha. Sabe aquela coceirinha que você não consegue parar de coçar? Né? E eu fui ali naquela curiosidade, eu fui ali entendendo e tudo mais, e foi quando eu me deparei com o pilar, né? Ali a verdade sobre as constelações, porque essa mentora, né, a qual ela é minha mentora hoje dentro das constelações, ela bebeu da fonte sem nenhuma mistura, né? Quando ela fez as formações dela, ela discerniu e ela criou, então, ali um método no qual nós cristãos pudéssemos usufruir dessa ferramenta. Porque a constelação, as pessoas têm muita resistência. Primeiro o nome, né, Vânia? O nome, sim. Constelação familiar. Parece uma coisa bem esotérica. E esse nome não é original, né? Não. Lá na Alemanha é outro nome. Isso. Então já começa por aí a situação, né? Quem observou, né? Quem fez essa observação da vida foi Bert Helling. Ele era um filósofo, um teólogo, um professor, né, de filosofia. E o filósofo, Vânia, o que ele faz? Ele pensa. Ele vai ali arrazoando nos pensamentos, filosofando e tentando achar ali, né, o porquê de todas as coisas. Então, Bert Helling, alemão, ele desenvolveu, ele consolidou uma técnica que já existia, né? Nas terapias breves, ali nas pessoas que trabalhavam com psicanálise. Ele observou, né? Ele observou na prática o que estava acontecendo e começou a tirar conclusões, né? Ele teve essa expertise, essa sensibilidade. Exatamente. E aí, qual é a briga, geralmente, né? Essa questão de Bert Helling. Primeiro que ele era alemão. E aí, infelizmente, a gente tem uma coisa estrutural, né? Não tem aquela questão? Alemão já conecta com Hitler, né? Nazista, né? Já tem preconceitos da pessoa, né? Antissemita, anticristão, nananã. Só que nada disso. Bert, ele era cristão. Porém, ele seguiu, né, ali dentro da... ele era um padre. Então, ele abandonou a batina, né, num determinado momento da vida dele. E eu creio, né, eu fico aqui, eu nunca procurei a fundo, né, mas eu creio que ele deve ter se magoado muito, né, se decepcionado muito com a estrutura, porque às vezes a estrutura machuca muito, né, Vânia? As pessoas dão valor, né? A estrutura e não as pessoas. E aí choca muito. Quem tem o coração amoroso realmente se choca. Exatamente. Então ele abandonou ali a batina e quando ele abraçou mesmo ali então as terapias, né, a questão do ensino, ele era um professor, ele não colocou, não atribuiu as constelações, ele não atribuiu os pilares, né, que ele colocou ali dentro da constelação a Deus. Ele não colocava nome. Sim. Ele não intitulava, ele não rotulava. Ele não quis restringir. Não quis. Mas como a gente conhece a Bíblia, como a gente conhece a palavra, como nós conhecemos o fundamento, a gente percebe que toda a base das leis sistêmicas são respaldadas na palavra de Deus, são amparadas na palavra. Então, sim, assim, não tem como você... É igual quando a gente escuta uma música, né? Às vezes a gente escuta uma música, não é louvor, a gente escuta uma música secular, aí fala, nossa, gente, isso poderia ser um hino. Sim. Por quê? Porque a gente, não é, Vânia? A gente reconhece
A A gente frequência, né, reconhece da a... música, aquilo que ela está Exatamente. ecoando no nosso cérebro. Exatamente, porque a gente Uhum, conhece o princípio. Então, verdade. as terapias, né, a questão da constelação familiar, ela é amparada em 3 leis fundamentais, que chamam, Sim. Beth colocou como ordens do amor, né? Que é a hierarquia, pertencimento e o equilíbrio. A hierarquia diz que tem primazia, tem honra, quem chega primeiro nessa Primeiro, terra. E o que que a é o Bíblia diz, primogênito, Vânia? né? E o Os que a Bíblia... primogênitos. Exatamente. Honra ao pai e à mãe, não é Pai e a verdade? mãe. Exato. Honra ali aos anciãos, honra os mais velhos, os Quem sabe mais do que patriarcas. você. Exatamente. Exatamente, os patriarcas. Então, a Bíblia Até num sempre trabalho, vai... né, Vivi? Por exemplo, você está num trabalho, a pessoa chegou nova na empresa. Quem está antes tem que ser mais respeitado do que quem acabou de chegar. Porque às vezes as pessoas acham que isso se refere somente à pessoa da família. Uhum, Mas a uhum, hierarquia, ela acontece em várias estruturas sim. sociais. E essas estruturas têm que ser respeitadas. Então, você não pode chegar no ambiente, botar o pé na porta e já querer mandar. Você tem que respeitar o que está acontecendo antes de você estar ali. Porque você recebeu um cargo, uma posição, mas tem pessoas que estavam ali antes. Então, isso também tem que ser respeitado. Muita gente não entende isso. Não, não. Então, assim, por não, e diz, né, que por nós não observarmos essas 3 leis que regem a vida, nós Uhum. então vamos ficar preso numa coisa chamada, que ele denominou, né, emaranhado da alma. A constelação familiar e as terapias sistêmicas, elas trabalham no nível alma, da alma. Por Sim, isso que a gente bate, aqui eu bato nessa tecla. Constelação não tem nada a ver com religião. Não tem sim, nada a ver com religião. Porém, né, o que, que aconteceu? Eu estava falando lá, né? Bert é alemão, fundamentou ali as leis e tal. Foi muito difundido nos Estados Unidos, essa prática foi reconhecido. Lá, eles têm uma outra visão, né, Vânia, acerca das constelações, eles aceitam, né, e já compreendem tudo mais. E nos Estados Unidos, quando foi para os Estados Unidos, eles traduziram o nome, né, e colocaram, só Deus sabe por quê, constelação familiar. Deve ser porque constelação é uma família, né? É um conjunto de estrelas, todas exato, ligadinhas ali, exatamente. uma perto da outra, né? Por conta Uhum. disso. Mas qual é a palavra, qual é o nome original? É reposicionamento familiar. Ou seja, Você chegou num ponto que agora hum, muito me interessa. Por quê? sim, Eu aprendi que a gente, para ter uma vida boa, a gente precisa se posicionar como pessoa, uhum, mas saber o nosso lugar. Infelizmente, tenho visto o que as pessoas estão fazendo hoje. Cada um está querendo assumir uma posição errada no sistema. A mãe quer ser sim, filha, o pai quer ser filho, o filho quer ser pai, o avô quer ser mãe, pai e mãe, e aí assim a mesmo. tia também entra no negócio, aí o outro dá palpite, e aí a empresa não anda porque a família se posiciona dentro da empresa da mesma forma que fica do lado de fora, então não tem uma hierarquia, não tem uma organização, e fica um balaio de gato, e aí acontece realmente os problemas jurídicos, e aí a gente, que é advogado, é chamado para resolver treta familiar por falta de posicionamento correto. Não é posicionamento, gente, vou explicar aqui, de política, de ideologia, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos Sim, falando qual é o seu lugar no sistema, né? Eu ouvi muito isso, assim, uma pessoa que quer fazer o do outro, ela está roubando a posição do outro. Então, exatamente. quando a gente está no nosso próprio lugar, quem quer entrar no seu lugar não consegue, porque você está bem fixado ali no seu lugar.
Mas se você não está fixado ali, você começa a cirandar no lugar dos outros, você acaba fazendo transtornos, e a pessoa faz transtorno na tua vida, aí fica todo mundo errado na história. Então, esse negócio, a gente trabalhar isso é uma coisa muito complicada, Vivi. Vê se você consegue, né, tirar um pouco isso da nossa cabeça. Como que a gente trabalha melhor a nossa posição sem atrapalhar a nossa vida, a vida alheia também de todo mundo que está no sistema? Boa pergunta. Vamos lá. Vânia, primeiro, para a gente conseguir voltar para o nosso lugar de origem, eu coloco muito lá no meu Instagram, né? Coloquei lá, eu ajudo você a se reposicionar no seu lugar de origem. Sim. Porque cada um de nós temos um lugar a pertencer, né? Se a gente fosse fazer um mapinha de como seria, né? Como é a nossa formação, é o seguinte, ó, nós, os filhos, porque todo mundo é filho, não é verdade? Para começar, nós somos filhos do Eterno, filhos de Deus, né? Então, nós somos filhos. Os filhos vêm na frente. Eu tenho aqui uns bonequinhos aqui, ó. Os filhos vêm na frente, estão lá na frente do sistema. Atrás dos filhos estão os pais. Atrás dos pais estão os avós. Atrás dos avós estão os bisavós e assim sucessivamente. E faz a sua ramificação ali para as laterais, de família paterna, materna e tudo mais. Então, ali, quando eu percebo que cada pessoa tem um lugar e tem uma posição para se estar nesse lugar, porque tem muito filho. Tem muita, vamos falar do filho, né? Que está na frente dos pais, mas está de costa para a vida e virado para os pais. Quem são esses? São aqueles filhos que ainda acham que os pais devem, que ainda os pais têm que dar, têm que fazer. E assim, os pais, o que eles fizeram, o que eles entregaram para o filho, foi o suficiente para esse filho não ficar de costa para a vida, mas ele ficar de frente para a vida e seguir o fluxo. Agora, se esse filho, ele não está nessa posição, na frente dos pais, em posição de honra, porque quem está atrás é maior, lembra? Tem filho que não está aqui, tem filho que está, ok, tá aqui, mas tá virado, exigindo pro papai e pra mamãe, me dá, me dá, me dá. Lógico que não está De uma maneira necessariamente consciente, né? isso aí. Não é? Mas é aquele filho que não fluiu, é aquele filho que não avançou, é aquele que está esperando muitos da medos, vida. né? Guardou muita mágoa. Eu acho que a cobrança é mais sentimental, não é, Vivi? Isso, Do que exatamente. cobrança mesmo, né? De alguma coisa que tem consciência de que fez errado. As pessoas têm esse problema do amor, né? De não ter recebido tanto cuidado, carinho. Não, ô, Vânia, esse assunto como diz, né? Pano para manga, né? Tem muito assunto, gente, é vasto. Mas vamos lá, senão a gente vai abrir uma janelinha aqui, eu vou só devagando, tá? Você vai me puxando, tá, Vânia? Meu temperamento Tá bom, eu vou indo, tá? Pode deixar. Vamos lá. Vai me trazendo. Então, vamos lá. A Vânia perguntou, né? Como que eu faço, então, para eu estar nesse lugar, né? Que é meu, de origem, ali, para a vida fluir livremente para mim. E detalhe, Vânia, fluir em mim para os meus. Porque agora vai partir de mim para os meus filhos, eles que vão receber para minha descendência. Porque se eu não tomo a vida, se eu fico nessa posição ali, olhando para trás e querendo tantas coisas e tal, eu não vou estar de frente para os meus filhos. E os meus filhos vão receber pouco. Tem um conto, no YouTube tem até uns vídeos sobre esse conto. O nome é Onde Estão as Moedas? Eu acho que eu já mandei esse conto para você, Vânia, assistir em algum momento. Se eu não mandei, eu mando depois. Onde estão as moedas? Que fala exatamente sobre isso. Os pais deram, gente, o que eles podiam dar, o que eles conheciam, o que eles tinham. A gente só dá o que tem, não é verdade, Vânia? Os pais fizeram. E o que eles fizeram? Olha só o que os pais fizeram. Nos deram a vida. Sim. Só isso. Só nos deu a vida. Né? Eles começar já é bastante, né? Já é o suficiente. Já é bastante. Obrigada, Senhor. Que é o suficiente. Agora, o que acontece com a gente? A gente fica com essa visão de amor romantizada.
né? Esse amor, que é aquele amor de pai, de mãe, que faz tudo pelo filho, que acalenta, que nutre, dá aconchego, que dá colo, que dá beijo, que dá abraço. Tem Nanana. muita disponibilidade, né? Assim, a pessoa está muito disponível para mim, né? É, Na verdade, eu vejo, Vivi, que as pessoas já nascem com essa dor não, ancestral no assim, coração sem saber. E aí ficam reproduzindo essas isso, carências, assim, com os outros, porque não sabe de onde é. E a carência maior do ser humano, nós que estamos, assim, perto é, do Senhor, a gente sabe que o único que pode prover o amor, sabe? Aquele amor inimaginável, não é só romântico, é um amor que preenche, é um amor que te dá isso, identidade, é um amor que te isso. aconselha, que te acalenta, é só Jesus. Só Não existe outro Jesus. amor que te complete. Então, se nós temos esse buraco, essa carência, precisamos de Deus nos preencher para a gente não cobrar do outro ser humano, seja ele ancestral ou seja descendente, porque tem mães também que Exatamente. não deixam os filhos andar, gente. Tem mãe que não É, deixa o filho crescer, né? esse é tema para uma próxima live. Vamos Nossa, falar que não dos falta é filhos hoje. assunto. Vamos falar dos filhos hoje, uma próxima a gente fala das mães. Oh, meu Deus, eu sou mãe, você também é, e sempre sobrou Nossa, pra gente, mas né, a gente Vânia? erra muito, mas estamos tentando acertar. É verdade. Então, vamos lá. Esse amor que eu fico esperando, através dessas dores e tal, é um amor lúdico. Porém, quando a gente olha Sim, para a palavra, quando a gente vê o exemplo de amor, que é o de Deus, né, o amor de Deus para conosco, qual foi o nível do amor de Deus? Foi um amor sacrificial. Olha que sim, coisa, vamos bugar a cabeça. Foi um amor que ele matou o filho dele, por amor a sim. nós. Para que a gente Então, tivesse olha vida, só, né? para que a gente tivesse vida. Então, a gente está falando do amor. Então, assim, quando eu olho para o amor, gente, será que eu estou esperando um amor romântico? Será que eu estou esperando um amor de conto de fada? Um amor de propaganda de margarina? Eu tenho que entender realmente o que é o amor. O amor é sacrificial. Então, Sim. assim, né, para começar, essa questão do amor. E é uma Então, decisão, né? Amar é uma decisão, né? E, amar é uma infelizmente, decisão. as pessoas acham que é um sentimento. E, na verdade, gente, amor não é sentimento. Amor é decidir amar. Eu quero estar com alguém, quero saber como fazer a pessoa feliz e quero estar feliz ali. Lógico que tem reciprocidade. Nós não vamos falar que você tem que merecer qualquer coisa. Mas Uhum, amor é uma decisão, independente se a pessoa está perto de nós ou não, decidir amar é algo que, sabe, não importa a posição, você vai ficar com a pessoa para sempre ou não. Você está com o filho, ele não está mais aqui, eu decidi amá-lo, mas ele precisa ir, né? Então, assim, é decisão todo dia amar o próximo e amar a si mesmo, e é uma coisa constante. E é difícil, sabe? Que a gente exatamente. tem ilusões, né? Essas ilusões aí que a gente carrega aí ancestralmente É e vamos verdade. aprender. Então vamos lá. Eu fico paralisado, esperando o mais chegar na minha vida, né? E não fluo. Então, o que que acontece? Esse amor, a gente está falando sobre o amor, né? Uhum. Nós aprendemos esse amor porque a palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. Por isso que nós Sim, temos condição de amar. E se a gente não está em Cristo, essa ideia de amor fica muito subjetiva. Quando nós estamos sim, em Cristo, a gente compreende esse amor. A gente tem noção desse amor. Mas quando a gente não tem, né, essa proximidade com um amor genuíno, com a fonte do amor, que é Jesus, fica meio subjetivo o amor e a gente entra nessa questão. Agora, vamos lá. Para tomar vida e para eu voltar para o meu lugar, ou para eu estar no meu lugar, eu tenho que sair do eu e eu tenho que entrar no nós. Que é isso, certo. Viane? O que é sair do eu e entrar no nós? Gente, eu tenho que começar. O eu é quando eu olho para mim, para as minhas dores, para as minhas questões, para as minhas falhas, para os desamores, para as minhas feridas. Eu estou no eu, né? É uma coisa egocêntrica, eu estou ali, eu. Mas quando eu me deparo com um universo muito mais vasto que me diz que eu estou interligada, né, num fio invisível, mas real, com todos aqueles que vieram antes de mim, com a minha família, então eu percebo que não sou eu, somos nós. Entendeu, Vânia? Sim.
Sim. Aí entra também outra questão. Por quê? As pessoas, né, que trouxeram a constelação para o Brasil, né, lá dos Estados Unidos, foi a comunidade espírita. Eles trouxeram para o Brasil. Vânia, e querendo ou não, o que, que a gente Uma faz? A gente vai passar, contribuição, né? Uma contribuição a gente muito importante. passa no crivo da nossa alma. Então, lá, os irmãos espíritas, eles têm as crenças, eles têm a visão de mundo, de pós-vida, de tudo mais deles. Então, eles pegaram ali a essência da constelação e eles entenderam, quando fala de ancestralidade, então, ancestral, eu vou, então, agora olhar para os mortos. Entendeu, Vânia? Sim, é. Aí bugou. Mas não tem nada a ver com o morto. Que tem a reverência, né? Eu acho assim muito temeroso, porque as pessoas elas entendem que ancestralidade é você dizer que é a referência e é a reverência, né? Você pedir licença, fazer algum tipo de ritual, porque o meu ancestral era assim, eu tenho que copiar essa maneira, eu tenho que honrar meus pais e agir da mesma forma. E nós estamos aqui colocando exatamente assim, respeitar os nossos pais, a história deles é A importante para nós, história. né? É A isso. história deles. E viver a nossa em relação a não julgá-los, a deixá-los em paz com suas vontades e seus desejos e Isso. fazer com isso, olha, naquela época a mentalidade daquela era, daquele tempo, era assim. Hoje nós Sim. temos outra mentalidade, então hoje nós podemos evoluir. E eu Isso. busco isso, evolução, que é a tal da santificação, né, gente? A gente fala que a gente não evolui, porque o espírita fala evolui, Uhum. mas a gente faz ser santo é buscar evolução constante, né? Exatamente. Ser santo é buscar melhorar como ser humano na Terra. Nós não precisamos Uhum. ser santo no céu, gente. A gente vai É isso precisar ser aí. tanto aqui, porque aqui tem tentações, aqui tem dificuldade, aqui tem tribulação. Então, assim, eu tenho o desamor da minha família, não recebi aquela coisa toda e passei dificuldade, porque a história deles era uma. A nossa Isso aí. história pode ser outra. Então, Isso vamos aí. aprender essas diferenças e colocar pontos diferentes. O fenômeno da constelação familiar não se equipara a espíritos. Isso É aí. completamente separado, é um fenômeno da nossa organização e da nossa mentalidade, porque trabalha com frequências, eu acredito nisso. Eu acho que é o que sai da minha Isso. mente, o que eu acredito, o que eu impulsiono, e eu vejo isso que pode curar a igreja de uma maneira tão avassaladora É. que, assim, é impossível hoje frear esse movimento. Você que é pastor, você que é pastora, se você acha que isso não vai evoluir no Brasil, você está muito enganado. A constelação familiar, ela não é espiritual nem religiosa, Não. mas ela é um instrumento de terapêutico, Uhum. sim, e vai ajudar a igreja a se movimentar em ser evoluída, em ser santa, Isso. entendeu? Então, abre a sua mente, gente. Vivia. Estou te dando umas interrompidas, porque eu tenho tanta gente que me escuta de vários lugares diferentes que as pessoas Sim. têm que receber assim, uns sacodes, entendeu? Sim. Eu Sim. não gosto de maus entendidos. Eu sou mediadora, eu prezo pela comunicação. Isso. Então, você Isso. que não nos entendeu, se você tem uma pergunta, gente, coloca aí, por favor, no chat. Se você Põe quer aí. saber de alguma coisa, a gente puder esclarecer. E depois também busque a Vivi ou eu para a gente poder analisar melhor sua pergunta no Uhum. direct. Entendeu? Isso Entre em aí. contato conosco, marca também para a Vivi fazer um momento de terapia com vocês. Ela faz online, Isso. ela faz presencial. Nós moramos aqui Isso. na região sul fluminense. Quem está nos assistindo aí ainda não colocou o aviãozinho, chama mais gente, porque você vai saber de muita informação e as pessoas também precisam de informação. Mas, Vivi, vamos lá. Vamos Então, esse lá. amor aí que foi, né, assim, não está muito legal esse amor, não estou sentindo que eu estou bem na É. vida, eu vou te procurar. E aí você vai Isso. fazer uma constelação com a pessoa e vai primeiro
esclarecer algumas coisas para ela, porque as pessoas chegam com tanta coisa, tanto lixo emocional, que elas não sabem nem por onde começa. Então, vamos lá. Eu não faço. Quando a pessoa me procura, Vânia, a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa se ela já conhece o fundamento das constelações. Você conhece o fundamento das constelações? Você conhece os pilares? Você entende? Porque eu não faço constelação uma pessoa que ouviu falar e fala, vai lá, que a pessoa vai olhar os bonequinhos, vai colocar os bonequinhos na água. É taróloga. Vai ver seu futuro, gospel. vai ver seu passado. Primeiro que a constelação... Não é ai, isso não, gente, hein, São gente? Jesus, né? Não é Não nada é isso disso, né? não, hein? Não tá amarrado, Então, isso aí não é coisa de Deus, não. repreendemos, em nome de Jesus. E o que acontece? A pessoa, quando chega para mim, eu gostaria de fazer uma constelação. Primeiro eu pergunto se ela já participou, da onde ela conhece a constelação, porque para saber o que ela entendeu e o que ela está esperando, né? E eu faço, ali então, eu chamo essa pessoa para a gente fazer um protocolo de atendimento. Não faço antes, pelo menos, de uns 3, 4, até 5 atendimentos de terapia sistêmica, para ela compreender, para eu conhecer e para eu perceber aonde que na vida dela está quebrada, onde está emaranhado. Como que a gente faz essa análise? A partir dos 3 pilares. Vamos lá, pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer. Pertencimento. E é tão lindo isso, eu costumo dizer, eu gravei até um vídeo esses dias falando sobre isso, né? O pertencimento é a lei da inclusão. Nós não podemos nunca excluir pessoas, né? Tirar pessoas do nosso sistema. A Maria, olha só, a Maria está perguntando aqui se constelação é igual a cura interior. Boa pergunta. É um pouco, né? Mas assim, não é tudo isso, não. A gente faz outras coisas na cura interior, mas a constelação ajuda, né? É um dos procedimentos que pode ajudar a pessoa, sim. Mas vamos lá, Vivi, conta aí, o que você acha? Fala aí sobre o assunto. Na constelação a gente não ora, na cura interior a gente ora, né? A gente vai no nível profundo de oração. Impõe as mãos, fala com a pessoa sobre Deus. Porque constelação, lembra que eu falei? É no nível da alma. Então, assim, é a alma. E a alma, ela aprende como? A alma, ela é lúdica. A alma, ela aprende... a alma, ela é lenta e ela é lúdica. A alma, ela aprende, gente, com poesia, com contos, com filmes, com desenho. Por isso que a gente usa bonequinho. Na realidade, por que usa o bonequinho? Que a gente fala que são os representantes, né? Para que a alma possa entender quando a gente fala assim, olha, na vida você tá de costa para o seu esposo, sendo que tem que ficar um do lado do outro. Não é um na frente, um atrás, é um do lado e tal. Então, a gente usa como uma ferramenta lúdica, né? Uma ferramenta ali, como é que fala? Terapêutica, para que a alma possa entender. Então, por conta disso. Aí, vamos voltar aqui, Vânia. A gente estava falando do... Você fez a pergunta. Então, você está falando de como que é o procedimento de você atender a pessoa, né? De várias terapias, assim, você primeiro conversa bastante para ela entender o procedimento, para depois você começar a fazer a constelação em si. Peguei. Como é uma pergunta muito recorrente, né? O que acontece ali nas terapias e tal? Primeiro, a gente vai fazer uma busca, né, profunda, aonde o fluxo da vida está interrompido. O amor interrompido, que Bert Helling fala. Sim. Por quê? Porque se eu quebro o princípio da palavra, Vânia, o que acontece quando a gente quebra os princípios da palavra? A gente sofre, né? A vida fica interrompida. Fica emaranhada aí. Fica emaranhado. Então, vamos lá. Aí eu estava falando da inclusão, né? Que nós não podemos excluir pessoas. E, Vânia, é muito mais fácil quando eu me aborreço com alguém, eu mandar embora, eu não querer mais falar, eu não fazer mais parte da minha vida do que eu resolver aquilo dali, né? Então, a exclusão, ela é muito perigosa. Por quê? Primeiro, o ser humano, ele faz de tudo para que ele não seja excluído do clã. Que nós temos o nosso clã. O ser humano, ele faz de tudo para ele se sentir pertencente à família. Por isso que nós temos a tal das lealdades sistêmicas. A lealdade sistêmica, gente, sabe o que é?
é aquilo que você vê. Vamos colocar na mãe, né? Vamos colocar a mãe aqui de novo. Você vê um negócio que sua mãe faz, que você detesta, que você tem ojeriza. Você fala, meu Deus do céu, nunca vou fazer o que isso que minha mãe faz. Nunca na minha vida eu vou fazer isso com os meus filhos. Aí o que acontece? A gente Acaba repetindo. repete. Por causa de quê? Lealdade sistêmica. A gente não quer fazer, mas por que a gente faz, gente? A Bíblia diz, né? O mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, Não mas faz. o mal, tá toda hora eu tô fazendo. Porque Por está no quê? nível da inconsciência, né? A gente não está colocando isso na mente, a gente está colocando no Não. subconsciente. E aí acaba fazendo essa repetição por causa de uma crença, de uma ruptura, um bloqueio, Isso. sabe, uma dificuldade de perdão. Tudo isso faz com que você acaba repetindo até que você aprenda a não julgar a pessoa, entendeu? E cada um tem os seus tiques, gente. Cada um tem os seus problemas. A Maria perguntou aqui também, ó, se a constelação tem o objetivo de trazer entendimento para a alma e do porquê das dificuldades. É isso que a constelação ajuda? Isso É aí. sim, Maria, é isso mesmo. A gente acaba entendendo melhor quando a gente é esclarecido. Toda vez que a gente tem consciência de que aquilo que nos atrasa, a gente para de fazer, porque você está consciente. Ô, Então, a gente, tendência é melhorar, né? vamos lá. Vou fazer. Eu aprendi esses dias que eu tenho filha jovem, né? Então a gente aprende umas palavras. Eu vou fazer um triplex agora na sua cabeça, pra você ficar pensando aí, né? Quando você fala uma coisa que fala assim, caramba, o que será isso? É a questão da repetição, né? A questão da repetição. Por que eu repito coisas, né, que Não eu não gostaria. queria fazer, não Uhum. gostaria, porque está dentro do meu campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É essa linha que nós estamos ligados, interligados, como se fosse uma fibra ótica, com as pessoas da minha família, consanguíneo, né? Pessoas que Gente, é faz um parte do meu cordão. clã. É um É um cordão. cordão. É uma linha amarrada, filho. Você tá com a vida amarrada. Ai, você tá amarrada. É amarramento. É emaranhamento, amarramento, é o que você quiser falar, mas você tá com a vida Então, amarrada. É o isso que, aí. o que acontece? E por que repete? Porque o que acontece? Tem um estudioso, um físico aqui, é Rupert Sheldrake, o nome dele. Ele fundamentou ali a teoria do centésimo macaco. Muito legal. Gente, eu gosto muito de saber o porquê do porquê, tá? Por que tem esse negócio de repetição? Vamos estudar, vamos ver quem falou. E esse Rupert Sheldrake, ele fez esse estudo da teoria do centésimo macaco. Diz que tinha um grupo de macacos que morava lá numa ilha, no Oceano Pacífico, Índico, não sei, e eles moravam ali, aqueles macacos, eles eram macacos para observação mesmo, né? E eles as pessoas que cuidavam, os tratadores, chegavam na praia e jogava batata doce. Uns falam que era banana, outros falam que era batata, enfim, gente, jogava alguma coisa para os macacos comer, para ajudar ali. E eles comiam, caía na areia, eles comiam ruim, porque comia com areia, né? Ficava difícil de mastigar. Um dia, um macaquinho teve uma ideia lá de lavar a batata na água. E a água da praia é salgadinha, né, gente? Lavou a batata, comeu, viu, foi copiando. Foi copiando, perceberam que era mais gostoso, que era melhor para comer e tudo mais. Um foi copiando o outro. Até aí, Vânia, tudo bem. Nenhuma o eureka, né? Nada demais. Porque foram ali pegando o exemplo de um e foram copiando, e eles são muito inteligentes. Porém, naquela mesma espécie de macacos, do outro lado do oceano, aqueles macacos que viviam lá do outro lado, muito, muito, muito distante, depois que 100 macacos começou a ter a mesma prática, eles começaram lá do outro lado, aqueles macaquinhos fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Como? Gente, nós estamos ligados. Lembra que eu falei? As informações chegam. Exatamente. É como se fosse uma fibra ótica que está conectado dentro de nós, em nós. Então, vem as informações e a gente, às vezes, a gente nem sabe. Nem sabe Por da exemplo, onde. da onde? Você sabe que as decisões que você tomou, as pessoas estão aí nos assistindo agora.
Sua profissão. Coloca aí, escreve aí no chat aí. Qual a Qual sua profissão? profissão? Qual sua profissão? Escreve aí pra gente ler. Vê aí, Vânia, quem vai escrever? Bom, gente, vamos participar. Sua Tem bastante profissão. gente. Vamos lá, vamos supor, a Vânia é advogada. A Vânia, ela pensou assim, eu quero ser advogada e é minha escolha. Não é escolha de Vânia ser advogada. A Maria falou que é professora. Professora. Maria, professora. Então vamos lá, Maria, professora. Gente, quando a gente vai buscar a história dos nossos antepassados dentro ali, com certeza alguém dentro da nossa linhagem lá, o que eles faziam? Ou essa pessoa, ela sofreu muito porque ela não tinha, ela não foi alfabetizada, não sabia ler nem escrever. Isso foi uma dor da alma dela. E ela teve essa necessidade, né, de sair, de entender, do saber, isso, do conhecimento. Ela tinha ânsia pelo conhecimento, ela tinha gana pelo conhecimento. Lembra, gente? Vem, então, essa informação. Então, aí Maria decidiu, né, escolheu a profissão, gente. Né? Por exemplo, eu costumo dizer uma coisa muito, assim, interessante de quem é da área da saúde. Médico, enfermeiro, né? Gente que trabalha com cuidados, né, com a pessoa. Exatamente. Com certeza, alguém dessa família lá atrás, lá um bisavô, tataravô. E, gente, outra coisa, a gente olha... falou, olha só, olha que interessante. Por causa da minha mãe, era analfabeta e disse que daria uma professora. Olha... Viu? Então, o sonho da mãe dela, ela foi e fez o sonho de, né, ser uma pessoa letrada, ensinar pessoas. Então, ela ultrapassou. Exatamente. E eu falei aqui exatamente, né, sobre a dor, porque eu poderia ter falado alguém lá que ensinava pessoas e tal, mas eu falei a dor, e a gente está conectado aqui, olha só. E o que acontece? Pessoas que trabalham na área da saúde, vai buscar lá para trás, e outra coisa, na constelação familiar cristã, à luz da Bíblia, gente, nós olhamos até a nossa 4ª geração. Por que até a nossa 4ª geração? Porque é bíblico. Não é verdade? É bíblico, até a 4ª geração. Então, assim, por que a gente não olha lá para os nossos ancestrais de 1700 e não sei o que lá? Porque então, acho que também não dá para saber também, né? A gente tem que ver, é muito longe para você saber. Porque como dá para você comunicar, eu vejo assim, Vivi, hoje a gente está entendendo um pouco mais a psique humana, os comportamentos humanos por causa do estudo, né? O conhecimento hoje, né? O saber se multiplicou, né? O que está escrito na palavra de Deus, que o saber nos últimos tempos ia se multiplicar. Ou seja, nós íamos nos entender de uma forma consciente através da ciência, né? Dos estudos. O ser humano ia ter uma capacidade cognitiva muito grande. Então, quando você entende que existe autismo, TDAH, sabe? Dificuldades, 1, 2, 3, de pessoas severas, pessoas... Cara, quantas pessoas não foram parar em manicômios? Quantas pessoas não perderam casamentos e familiares? Quantas pessoas não perderam oportunidade de trabalho e ficaram na miséria? Quantas pessoas utilizaram as drogas, o álcool, porque tinha aflições de comportamento no seu cérebro diferentes da maioria e foram marginalizados? Sabe, gente, houve tanta dor no passado por causa da ignorância que deixou o ser humano brigando uns com os outros. Então, quando alguém fala que tem um familiar autista, ou então com alguns sintomas, eu pergunto, você já percebeu que fulano é assim, é assado? Por causa disso? E pode ser isso ou isso? E as pessoas, hoje agora tudo é autismo, tudo é TDAH. Eu falei, gente, mas isso é real. A cada 36 pessoas, uma é. Olha só. Quantas pessoas no mundo? Antes não tinha diagnóstico, né, Vânia? Antes a gente não tinha ferramenta. Não tinha estudo sobre isso, não se sabia o que era isso, né? Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Então, essas ignorâncias, gente, essa falta de conhecimento,
trouxe Uhum. muita dor para o ser humano. Então, por É. favor, observe melhor por que Jesus falou para a gente perdoar as pessoas. Uhum. Porque nós não temos o conhecimento total das coisas. Exatamente. O que motiva as pessoas, né? O direito trabalha com dolo, o dolo de fazer um crime, de fazer algo Uhum. infrator de alguma lei. A pessoa, às vezes, ela não tem esse desejo de ser infrator de uma lei sistêmica. Às vezes ela não tem essa intenção, ela foi criada Ela daquela forma, ela passou uma cultura, é. ela recebeu uma mentalidade. Ah, mas todo mundo é coitado. Não, não é coitado. É Ela que a está gente. compensando, ela está trabalhando com a compensação do sistema Exato. dela. Exato. Então, nós hoje, com esclarecimento, podemos apagar essa memória dolorida. Sim, Não sim. entrar, gente, no espírito, não, né? Não vai voltar lá em 1900 e Não, bolinha, porque o seu nada avô, disso. sua avó, sua tia. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando dentro do Não, seu cérebro. é, Seu DNA é carregado de dores, né? E vamos isso. trabalhar isso. E Vânia, você falou, né? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas, né, por causa da falta de conhecimento e tudo mais. E eu estava justamente falando isso, as pessoas da área da saúde, que eu parei, Estava fiquei falando da nesse. profissão. Estava falando desse assunto. É, se a gente for buscar lá dentro da nossa história, era uma avó que conhecia sobre plantas, que sabia fazer unguento. Exato. Era ali alguém da família que tinha ali uma visão muito que conhecia mesmo sobre remédios, sobre coisas para curar, para ajudar. E quantos desses não foram queimados na fogueira? Ah, Já viraram bruxa! bruxa, Vamos gente. queimar, porque é bruxa. Então, gente, é muita coisa. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a partir desse, desse olhar, né, sistêmico, nós entendemos que nós somos interligados, nós estamos ligados dentro de um sistema e que esse sistema, ele tem que funcionar, porque se é um sistema, o que é um sistema, gente? É um conjunto de peças, né, de elementos que funcionam ali dentro de uma engrenagem, fazendo um movimento, fazendo ali para um determinado fim. Então, assim, se alguma pecinha desse sistema quebra, o que acontece? O motor para. Então, por isso que tem muitas Exatamente. pessoas que estão com a vida paralisada. Tem pessoas que têm problema no relacionamento afetivo, amoroso. Por quê? Porque está na repetição de padrão familiar. Quando olha para o casamento do pai e da mãe e vê que foi ali uma desgraça, né? Literalmente a palavra, né? Que Exato. teve tantas dores, tantas tragédias, tanta violência. Então, assim, a questão, né? Ah, fulano tem o dedo podre. Gente, não existe dedo podre. Não Deus nos é. criou perfeitas e Deus nunca ia colocar um dedo podre na gente, né? Nós fazemos as nossas escolhas mediante aos padrões que nós já conhecemos. Se eu Uhum. colocar aqui diante da pessoa eu fiz uma brincadeira disso aqui com as crianças enfim, vamos lá. Aí se eu colocar uma laranja e uma pitaia, eu creio que as crianças não iam saber o que era pitaia, tá, gente? Por isso que eu tô rindo. Se eu colocar uma laranja e uma pitaia, tem gente que não sabe o que é pitaia. Se eu não sei o que é uma pitaia e eu tenho que escolher o que eu vou comer, o que eu vou escolher, Vânia? A laranja ou a pitaia? Não sei. Eu vou A escolher a laranja, laranja. porque É, você já exatamente. conhece, sabe que é gostosa, que vai matar sua fome. E se eu escolher a pitaia e for ruim? Então, geralmente, a gente não escolhe aquilo que a gente não conhece. Não A conhece. gente escolhe o que a gente já conhece, já é familiar. Então, assim, quando eu escolho num relacionamento um parceiro abusivo, violento, que tem problemas com droga, com álcool, com infidelidade, é porque, gente, é porque dentro do meu campo ali, existe essa situação ou existiu. Sim. Não, Viviane, mas meu pai nunca bebeu, meu pai sempre honrou a minha mãe, nananã, mas eu vivo esse tipo de relacionamento. Vamos olhar para nós? Como é que foi o casamento dos avós? Como é que foi o casamento ali, né? Da parte da mãe e da parte do pai. Da onde vem essa referência? Vai vir de algum lugar. Então, Vai. nossa mente sempre vai buscar referência. Vânia, você falou uma coisa sobre honrar, né? A gente tem que honrar Sim. pessoas. Voltar para o lugar é honrar. Eu deixo de querer ser a mãe da minha mãe.
Porque quando muitas filhas querem ser a mãe da mãe. E por que filhas têm essa necessidade de ser a mãe da mãe? Geralmente é porque essa filha olha para essa mãe e percebe que essa mãe não teve mãe. Não Pegou? foi amada da maneira correta, né? E essa filha no amor cego, que é um outro tema dentro aqui das terapias sistêmicas, o amor cego, essa filha faz votos de lealdade com essa mãe, essa filha, ela quer ali olhar para esse lugar de dor dessa mãe e começa a querer mandar nessa mãe. E quando a gente sai do nosso lugar de filha e entra no lugar de mãe da mãe, a gente entra no lugar da nossa avó, mãe da minha mãe. Ou seja, eu fiquei num lugar de grande. E dentro da observação das leis, eu estou no lugar de arrogância. Eu me arrogo neste lugar que não é meu. Quando eu quero estar num lugar que não é meu, eu estou num lugar de arrogante, porque eu sou pequena. E quem é maior que eu, eles são grandes. Então, aí o fluxo da vida é interrompido. E muitas coisas que era situação que acontecia com a avó, eu entrei no lugar da vovó, ó, vovozinha. Eu tô lá no lugar da minha avó, querendo ser a mãe da minha mãe. Questões da minha avó, dentro ali do campo, né, de informações da vida da vovó, vai encontrar quem no lugar, Vânia? Vai encontrar eu. Eu tô no lugar da minha avó. Então, muitas dores, muitas questões que nem é minha, eu nem sei de onde está vindo. Está vindo por quê? Porque eu tô no lugar de uma pessoa que não era para eu estar. E quando a vida vem me procurar, quando o fluxo da vida vem me procurar no meu lugar de filha, meu lugar tá vazio. Aí passa batido. Faz Verdade. sentido, Vânia? Claro, a gente perde oportunidades boas na vida. Sim. Deus é um Deus abundante, tá? Ninguém vai deixar de ter oportunidades, porque a todo momento, né, o Deus criador de todas essas coisas do universo, você acha que ele vai deixar de te dar oportunidade? Não é isso. O que nós estamos falando é que quando a vida te propõe coisas melhores para você mudar de nível, para você amadurecer, para você ficar mais forte, de repente você não se dá conta, porque você está preso àquelas coisas mal resolvidas, dores que não são suas, Sim. e que você precisa ter reconhecimento. O pastor Cote, ele fala uma coisa muito interessante que eu tomei para mim. Quando você, não é uma maldição, né? É algo que está te incomodando, é um sinal amarelo para que você tome consciência. Isso. Deus é tão bom que coisas ruins não acontecem conosco por acaso. Então, todas as vezes que você for uma pessoa grata por todas as coisas ruins que te aconteceram, você tem uma dimensão maior de quem Deus é. Apesar de eu não saber por que isso está me acontecendo, eu quero esclarecimento. Então, algumas terapias são para nosso esclarecimento. A Vivi está dando uma ponte de conhecimento que é a constelação familiar. Existem outras. Você não está preso a nenhum tipo de terapia, tá? Nós estamos aqui colocando uma opção. Então, essa opção é o quê? É você olhar para dentro do seu sistema familiar e da onde vem algumas dificuldades de fluir na vida. Né? Eu também não sabia. Eu tive que fazer terapias psicológicas, né? Assim, psicanálise, eu tive que estudar comportamento humano, eu fiz eventos de coach, participei e li livros de coach, porque o coach, gente, apesar de muitas pessoas falarem mal, eu entendo que todos nós precisamos de um coach na vida. Não é necessariamente um coach motivacional, mas nós precisamos de pessoas que nos treinem. Isso. Você tem um trabalho, você precisa ser estagiário primeiro. Ninguém chega sendo sênior. A gente chega como estagiário. Quem que vai estar seu superior? É uma pessoa que tem experiência e vivência. Então, quando você entra em contato com um coach, com uma pessoa mais além do que você, um pastor, talvez seu padre, ou alguém que é uma pessoa acima da média para você, na sua visão de onde você quer chegar, porque nós vamos copiar pessoas que já estão na posição que nós queremos entrar, né? Mas nós não estamos preparados.
Eu quero estar Exatamente. preparada para as coisas da vida. Como me preparar? Olhar para dentro. Depois, Isso. reconhecer que precisa ter humildade. Por Uhum. favor, tenha humildade, gente. Nós não somos totalizados, assim, não tá tudo bem com a gente, não. A gente todo dia precisa. Então, buscar viver, busca mesmo. Você tem um problema jurídico que não quer entrar na justiça, busca um advogado, você busca Sim. um médico, você vai buscando pessoas que têm essa preparação para te dar um norte, um guia, Uhum. não é verdade? Então, assim, Isso. você falou do pertencimento, você falou da hierarquia, né, da gente estar dentro do clã e saber o nosso posicionamento, nossos Sim. avós e tal. Mas o que é a lei do equilíbrio? Muito bom. Então, o equilíbrio é entre dar e receber. Atire a primeira pedra quem não tem problema com esse pilar. Porque muitas vezes nós Eu não, tenho. não é? Muitas vezes nós temos maestria em dar, em doar, em ceder. Não é verdade? Em abençoar. Verdade. Mulher, Nós, principalmente, né, Viver? principalmente, agora, vamos lá, vamos pensar. Quem dá é grande e quem recebe é pequeno. A Bíblia diz que é melhor dar do que Do que receber, não é receber. verdade? Uhum. Porque quem está dando, ele está num lugar de maior, de superioridade. Muitas vezes a gente não consegue receber por orgulho, porque quem recebe é pequeno. Quando eu recebo, eu me coloco num lugar, muitas vezes, de alguma dor minha, que não foi resolvida, que não foi tratada. Então, essa questão, tipo, eu faço muita coisa. Por exemplo, eu faço para a Vânia muitas coisas, eu atendo, eu sou solícita com ela, eu sou disponível e tal. E quando Vânia quer fazer alguma coisa para mim, qual é o meu discurso? Não, imagina, não precisa, É. não se incomode. Ai, eu não sei nem receber um presente. Nossa, eu fico acanhada, eu fico constrangida. Gente, isso foi um choque para mim, tá? Quando eu aprendi olhar para isso dentro dessa lente, dessa visão sistêmica, eu falei, meu Deus do céu, isso faz muito sentido. Porque muitas vezes, quando eu estou dando, eu estou no meu lugar de grande. Eu sou a dona da bola. Eu que estou no comando. Agora, se eu estou recebendo, eu preciso sair desse ambiente do grande. E observa, Vânia, quem na família, a gente fala de família, né? Então, na família, aquela tia que é a primeira a chegar, a última a sair, enquanto o último copo não tiver lavado, ela não vai embora. Ela serve todo mundo, ela ajuda todo mundo. Quando fica doente, ela tá lá ajudando todo mundo. Olha para o histórico dessa mulher. Olha para as dores dessa mulher, olha para as carências dela, olha para as faltas Tem dela. as Foi uma mulheres pessoa, hoje que amam demais, né? Essas mulheres que mulheres que amam, amam amam. demais. Por que as mulheres amam demais? Porque todo excesso é uma falta. Falta. Márcio Michele fala sobre isso, né? Lá do Isso. Evo. Então, todo excesso é uma falta. Então, uma pessoa que se dá muito, que se doa muito, que faz muito, na realidade, ela está querendo, primeiro, ela está sinalizando para o mundo que ela precisa ser vista, que ela precisa ser atendida. Aí, quando a pessoa vem atender, ela não recebe porque ela tem que sair do lugar de grande para o lugar de pequena, para estar recebendo aquilo dali. E esse lugar de menor vincula ela nas dores. É um assunto complexo aqui, um assunto bem interessante, bem denso, mas Chega a se ser fez sentido para arrogante, né? você. Se a gente não souber receber, a gente até fica arrogante a ponto do orgulho nos cegar. E a gente ficar religiosa, a gente ficar, sabe, querendo impor regras para as pessoas. Isso.
Eu acho, assim, aquela coisa farisaica, sabe? De Uhum, você, se não for assim, não é de Deus, se é de uhum. Deus, tem que ser desse jeito, papapá. Então, Isso. assim, a questão da ceia do Natal, se tiver isso, se não tiver aquilo, e se não for dessa hora, os presentes é naquela, sabe? São pessoas, assim, que Sim, tentam colocar muitas regras, muitas condições para que tudo isso. funcione, porque eu que entendo, Controladoras. eu que É. sei. E aí acaba ficando adoecidas na alma Isso. a ponto de exigir um amor que a outra pessoa não está pronta para dar, né? Eu Isso. vejo assim muito em relacionamento amoroso, as mulheres tendem, né, a cuidar da casa, das coisas, a trabalhar fora, ver os filhos e não sei o quê. E aí Sim. acaba trazendo uma cobrança implícita no parceiro. Mas ele não faz, né? Eu vi o Uhum. Márcio Michele falar isso. Ele falou assim: seu marido não paga as contas, se ele não faz isso, se ele não faz aquilo que é dele, de homem, Uhum. provedor, protetor, né? Aquela Os três pessoa que tem os três P's lá. P's. É. Então, ele fala isso, ele fala, se ele não faz, não faça você. Se Uhum. você fizer, você está roubando o trabalho dele ver a consequência do não fazer, né? Então, a gente ter Isso. esse equilíbrio é Uhum. difícil, gente, porque nós fomos criados por pessoas que fazem muito. As Sim. matriarcas faziam muito da casa, das coisas. Sim. Nós fomos impulsionadas a responder da mesma forma. E o contrário disso, que é o Uhum. não fazer nada, eu não quero saber, que se dane, Uhum. também é uma arrogância, é um É. orgulho. É. E aí ficam essas duas posições antagônicas, Uhum. erradas, que não tem nada a ver com amor, Uhum. combatendo o trabalho que Deus fez na cruz por nós, que é nos dar Sim. uma liberdade de vida. Então, vamos ter equilíbrio no dar e receber? Tem dias que é você que tem que receber, seja humilde, né? Isso. Receba! Isso. Eu tô querendo receber hoje muito mais. Para equilibrar essa balança, porque a balança tem que estar em equilíbrio. Não necessariamente a pessoa vai te pagar da mesma forma, Sim. ela vai, né? Ali, não, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Mas a gente não pode interromper o fluxo do receber. Por isso, Vânia, eu atendo muitas pessoas, assim, muitas mulheres, mulheres empresárias, mulheres que têm seus negócios, e qual a dor delas? Não conseguem cobrar, não conseguem dar preço O para valor, né? o Não se valor sentir ali, sabe? valorizada. E eu, quando chega alguém com essa situação para mim, eu falo assim: opa, vamos lá, posso te ajudar, porque eu fui despertada, eu fui curada nessa área. Porque temos que equilibrar a balança. Se você, mulher que está aqui, homem também, né? Porque tem homem aqui na live também. Se você é um prestador de serviço, se você é uma pessoa, um profissional liberal, um empresário, você trabalha e você tem dificuldade de colocar valor ali, né? O preço no seu serviço, saiba que você está quebrando ali Um um princípio. pilar do equilíbrio, o princípio entre dar e receber. É isso aí. Porque nós precisamos, exatamente, nós precisamos receber a paga, é bíblico, gente, é bíblico, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, assim, aí entra não merecimento, não pertencimento. Eu trabalho essas crenças também, né, para a pessoa poder entrar no fluxo da prosperidade. E, assim, eu creio que é muita, é muita coisa envolvida, mas, gente, não é complicado, é trabalhoso. Porque, É, primeira sim. coisa, a pessoa tem que querer olhar para ela, para a alma. Ela tem que olhar para a alma, Vânia, e olha só, eu vou falar uma coisa aqui, gente. No meio cristão, né? Nós, povo de Deus, pessoas que amam a Jesus, né? A Peraí, gente Vivi, tá dando chiado no atribuiu. microfone. Seu microfone tá mexendo. Melhorou? Melhorou. Melhorou? A gente atribuiu muito as questões da nossa vida só no campo espiritual. Só no Sim, campo, não é, Vânia? exato. Campo espiritual. Agora faz aí uma breve análise aí.
se você conhece alguma pessoa, mulher de Deus ou um homem de Deus, né, fiel ao Senhor, que está na obra do Senhor, muito dedicada à obra, né, cumpridor dos seus deveres, cumpridor da palavra, dizimista, ofertante, e às vezes vive uma vida de ruína, pobreza e miséria. Você conhece? Você conhece, Vânia? Conheço vários, vários. Por quê, Conheço gente? vários. Porque está na alma, não está Tá no na espírito. alma, tá na Então, alma esse e a gente cuidado precisa. é uma coisa muito importante, gente, porque foi muita ignorância antiga, falando várias coisas, que tudo era demônio. Nós Isso. sabemos, assim, que existem coisas Existe. O mundo espirituais, espiritual lógico, é que faz real. parte da nossa vida, a gente procurar perceber, ter discernimento na nossa, Uhum. né, nosso espírito, saber que, olha, tem alguma coisa aí no ambiente, vamos, né, perceber isso. Mas não é tudo isso, não. É muita coisa que foi velada e não foi trazida à tona, não foi trazida à nossa realidade, que Uhum. nós precisamos aprender a descobrir e não demonizar as terapias que são diferentes daquela que a gente já está acostumado. Então, Isso. quanto mais informação, quanto mais exemplos, quanto mais pessoas tiverem acesso, a Vivi está sempre disponível para atender. Você tem toda a liberdade de conversar no direct, Sim. passar a mensagem. Você também pode fazer essa terapia online. Você pode conversar comigo, todas as partes do que foi o tratamento, a mentoria, da onde nasceu esse trabalho que eu faço com mulheres. Por quê? Porque eu passei por dores geracionais, gente. Eu sei muito bem. A minha bisavó teve problemas com violência, a minha avó teve problemas, né, psicológicos. Minha mãe também teve dificuldades e se divorciou. O divórcio trouxe dores para mim, para as minhas irmãs, e eu não queria isso nos meus filhos e acabei tolerando certas atitudes, mas eu busquei parceiros que me lembravam a um ambiente em que eu fui criada. E eu herdei esse ambiente. Mas é tudo culpa de quem busca culpados acaba culpando inocentes. Então, Ixi, nós não é temos que verdade. culpar pessoas. Por favor, Uhum. tenha um pouco de discernimento. Não culpa as pessoas. Você tenta entender do seu ponto de vista como está a sua vida e por que você está parada no tempo. E Uhum. vamos trabalhar em você, em respeito às outras pessoas, porque elas não sabiam, mas você, em consciência, pode ter uma vida melhor, mais abundante, livre de qualquer tipo de problema. Então, assim, vamos parar de botar culpa nos outros, não tem culpa, não. Eles fizeram errado? Ok, mas no seu ponto de vista. É Naquele isso aí. momento, na vida deles, naquele momento na vida deles não era difícil, não era errado. É o que eles aprenderam. Isso. Isso aí. Vai, Vivi, É completa aí sobre para mim. isso. O que você quer acrescentar mais? Eu queria também, assim, eu acho legal que porque as mulheres sofrem muito com relacionamentos, mas Uhum. assim, por exemplo, você não conseguir, né, se bancar, né, tem esse negócio, a filhinha do papai, tem também a Uhum. filhinha da mamãe, os rapazes que estão muito ligados à mãe não conseguem se casar plenamente porque não deixa pai e mãe. Deus tem isso na palavra de Deus. Deixarão pai e mãe e serão dois, uma só carne. Mas as pessoas Sim. não deixam, né, a família, não deixam os exemplos errados e vivem de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Então a gente tem essa dificuldade. Então acaba esses relacionamentos imaturos que a pessoa não consegue evoluir. E isso é uma coisa que dá para ser tratado isso dentro da constelação, não é? Sim, sim. Então, vamos lá. Hoje mesmo eu tava fazendo um atendimento e a problemática era justamente essa, né? Sobre atitudes ali do parceiro que tinha algumas questões ali de maturidade, enfim, até mesmo repetição de padrões, né? Da família e tudo mais. Gente, a tal da criança interior é outra coisa que dentro do nosso meio, às vezes, é muito mal interpretado, né?
A Sim. tal da criança interior. É uma coisa que a gente, que soa esquisito no nosso ouvido, porque, gente, que raio de criança interior é essa? A gente tem que dar voz para essa criança, a gente tem que acalentar essa criança, é uma coisa meio estranha. Mas o que que acontece? Se você, né, se nós não resolvermos questões da nossa infância, porque, gente, nós somos a soma, o reflexo de tudo que nos aconteceu lá. Querendo a pessoa acreditar ou não, é isso, é real. Tudo que Então, Maria está aconteceu. perguntando sobre a constelação ajuda a pessoa que está com a paternidade, que teve uma ausência aí. Claro, é óbvio, pode pedir ajuda para viver, que realmente dá para a gente visualizar melhor essas Ai, dores. gente, eu amo trabalhar essa questão de paternidade, maternidade, por quê? Porque, eu vou dar só uma pincelada aqui, Maria, para você. O que que acontece? Quando a gente sai do eu e a gente entra no nós, né, que eu falei aqui, a gente consegue enxergar as coisas de uma outra visão. E a gente consegue honrar esse pai ausente, exercer honra. Não, mas ele não, ele me abandonou, ele foi horrível, ele me maltratou, ele, sei lá, fez alguma coisa comigo, foi um abusador. Só que quando a gente entra no lugar de honra, honra, gente, não é você se submeter a maus tratos, a você procurar um relacionamento que às vezes nem existe, né? Mas honrar essa pessoa, esse homem que foi o portal que te trouxe a vida. Porque quem nós somos? Nós somos 50% do pai, 50% mãe. Nós somos 50% de cada um contribuiu ali, né? O homem contribuiu ali com seu espermatozoide, a mulher contribuiu ali com seu óvulo, 50% de cada um, e nesse 50%, toda uma história, tô dentro da epigenética, né? Que são Sim, as questões dentro do DNA da pessoa, veio do junto. DNA, de hábitos, costumes, questões, história da vida. Então, assim, quando a gente consegue olhar para esse homem, né? Tirando as dores, as camadas de dores, olhando para esse homem como o portal que te trouxe a vida, e Deus escolheu esse homem para ser seu pai. Deus Exato. escolheu essa mulher para ser sua mãe. Deus, quando a gente não aceita, ô Vânia, os pais que nós temos, sabe o que a gente está fazendo? A gente está se arrogando no lugar de Deus. A gente está falando assim, Deus, hello, o senhor errou. Não era para eu nascer nessa família maluca. Não era para eu nascer dessa mãe aí, cheia de problemas, toda disfuncional, né? Toda narcisista. Deus, o senhor errou. Então, gente, olha só. A gente está se colocando no lugar de Deus falando que ele errou. E nós sabemos que o Senhor não erra. Nós nascemos na família que nós precisávamos nascer. E se você sente dores, e se você sofre, e se você tem buscado a cura, a compreensão, você é o solucionador. Você é o buscador da solução para a sua linha geracional. Olha que coisa linda. Gente, tá vendo? A Vânia falou, quando você passa por um problema, quando você tá num problema, você tem que ter gratidão. Na dor, gente, dor é doído. Ali, quando você tá com dor de Então, dente, vamos pensar numa dor ruim. Você nem pensa em uhum. nada, mas você tem que ter a gratidão, porque você é o solucionador. Deus te escolheu para você ser o buscador dessa família, para não Então, passar para as próximas gerações. A Maria falou aqui que um homem adúltero, né, que ele é um irresponsável emocional. Realmente, né, as pessoas hoje têm algumas atitudes que geram muitas dores e, Sim. né, as mulheres que estão grávidas sofrem isso, às vezes Isso. palavras contrárias. Mas o que a Sim. gente tem que fazer é exatamente isso que a Vivi está falando. É você ter grata pelo seu DNA, pela sua formação, por você ser quem você é. Isso aí. Teve uma história anterior. Né? É. Antes de você ser você, seus pais eram indivíduos. Então, se eles eram indivíduos, eles não tinham só você no pensamento, eles tinham a vida deles, as histórias deles. Então, Isso o aí. que leva a pessoa a abandonar filho, a ser adúltero, a ser um abusador, a ser violento, são vários fatores. Nós não vamos Sim. entrar nunca É. no fator erro, tá? O erro não é constelado os erros, gente.
O que se constela é aquilo que você está sentindo no seu campo que está deixando a sua vida parada. Parada. Então, se a E, minha vida está parada por causa de erros, uhum, mas eram meus, se é meu, eu posso resolver com o meu posicionamento, ficar uhum, direito no meu lugarzinho, não ficar querendo me meter uhum. na vida alheia, entender o julgamento e principalmente trazer Deus para o nosso coração para que Ele nos dê a consciência de que nós somos errados pelo simples fato de ser humano. O ser humano erra. É, Não interessa qual religião, qual país que você nasceu. isso aí. Lógico, tem uns que erram mais, gente. Tem pessoas que têm um nível de equívoco, sabe, de É, destruição muito grande. Nós é, não estamos falando em níveis de erro, nós estamos dizendo que todos nós erramos. sim, E por isso precisa dessa busca por Deus, para que a gente não espere do outro o amor, espere é. do outro a atitude, e a gente entenda que o ser humano erra. Mas por que ele erra? Eu não sei, eu sei que eu não quero ter a vida parada por causa dos outros. Ai, ai, verdade. Meu A verdade é Deus. essa, assim, eu não posso controlar o que está fora de mim, eu posso controlar o que está dentro de mim. A Vânia controla a Vânia, gente. Eu não controlo a internet. Eu não controlo nem a Vivi. Se a Vivi falasse assim, Vânia, não vou mais. Eu ia ter que É, entrar aqui sozinha. Não é verdade? Então, isso vamos aí. parar de culpar as pessoas e vamos viver a nossa vida, querer ser bênção, querer ser livre, querer ter vida abundante. Na verdade, assim, você quer ter dinheiro ou você quer ter prejuízo? Você quer ter saúde ou você É. quer ficar doente? Você quer ter abundância ou você quer ter escassez? É isso que nós estamos propondo hoje. Vânia, e assim, né? A gente está tão conectada, porque eu falei assim, a Vânia vai dar uma deixa e eu vou falar sobre isso. A questão de pai e mãe, gente. Pai, né? Quando a gente observa aqui as questões das leis sistêmicas e tal, o pai, ele diz respeito ao meu mundo exterior, o meu mundo, os meus relacionamentos, a minha vida, o meu trabalho, a minha força de vida. O pai simboliza isso. E a mãe simboliza o meu mundo interior, o meu mundo interior, as minhas emoções. Então, presta atenção, se você tem um problema com o seu pai, né, de não de excluir o pai, ou ele foi embora, alguma coisa aconteceu, né? E, Tá e você magoado, não né? honra, Tá com uma dor magoado, aí. você não honra e tal, isso vai reverberar na sua vida Parceiros, né, gente? Parceiros, olha só, isso complicação. vai reverberar na sua vida, no seu id, na sua pulsão, na sua força de vida. Porque o pai, gente, é o que é ele que é o que dá esse empurrão. Ó, por Pro exemplo, mundo, né? Vai pro geralmente, mundo. vai para o mundo, exatamente. Geralmente, quem que ensina a criança a andar de bicicleta? O pai ou a mãe? Geralmente Subir é o em árvore. árvore, Subir em pular no árvore, jogar sofá. futebol. Quem que leva o filho para poder passear? Gente, é o pai. Eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade. Meu pai chegou em casa e falou: Vivi, arruma sua mochila, nós vamos para casa do vovô Gabriel. E eu com 6 anos, eu falei, e a mamãe? A mamãe não vai. Eu já sabia escrever, eu escrevi um bilhete. Meu pai nem avisou para minha mãe. E nós saímos, gente, igual filme de aventura. Eu saí com meu pai, gente, a gente foi de ônibus. Eu morava em Brasília e meu avô morava em Goiânia. E nós fomos, uma aventura. Deve ser por isso que eu sou mochileira, aventureira, gosto do ID, porque faz parte da vida da Faz pessoa. parte. É isso A aí. mãe é o mundo interno, gente. Agora, senta na cadeira, se arruma aí. Olha só. Mãe é dinheiro. Pai é É verdade. trabalho. Assim como você trata sua mãe, o dinheiro, você trata o dinheiro. Olha só que loucura. É a Eu falei assim, manutenção da vida, né, gente? É o leite materno, olha aí. isso!
Falei, porque a mãe não nutriu, a mãe não alimentou, a mãe não sustentou, a mãe. A gente cresce. Quem que é o nosso leite materno, que a Vânia está falando? Quem que vai nos proporcionar a vida, vai nutrir, vai nos alimentar? O dinheiro. Porque com dinheiro eu vou comer, vou morar, vou vestir, vou me abrigar. É o dinheiro. Por isso que o dinheiro é tão... a questão dinheiro e mãe e a questão força de trabalho. Gente, questões... sabe aquela pessoa que ela até ganha o dinheiro, mas ela não sabe lidar com ele? O dinheiro não fica, o dinheiro sempre vai embora? Pai. Questões com pai. Isso aí a gente pode tratar um outro momento também, que é bem complexo, bem interessante da gente se falar. Então a gente precisa, gente, voltar para o nosso lugar de origem, saber aonde eu estou no meu sistema, onde eu estou quebrando os princípios aqui, e todos os princípios, eles são observados a partir da palavra de Deus. A exclusão, toda exclusão vai trazer dano. Qual exclusão que a gente pode ver? Tem inúmeras, mas a exclusão ali de Ismael, Agar e Ismael. Eles foram excluídos, eles foram tirados, né? A Sara fala assim, Abraão, despacha essa mulher e esse menino. O menino era filho, gente, de Abraão. Ele foi despachado, gente, ele foi excluído. Olha o que a gente tem hoje, gente. Qual é a situação? Hein? Olha só, nós estamos pagando o pato de que não tem nada a ver com a gente, mas dentro do nosso mundo, onde a gente está, estamos todos conectados. Então, se nós estamos conectados, a guerra lá em Israel faz parte da tua vida, querido. A guerra na Ucrânia faz parte da tua vida. O mundo globalizado, porque... Não, o mundo já é globalizado desde que Deus fez. Nós é que não que ligamos para o problema dos outros. Nossa, Vânia, você tocou num ponto aí, porque olha só, Deus, o que ele quer, gente? Ele quer uma grande família. Deus, ele está no nós. Quando Deus nos criou, quando Deus criou todas as coisas, ele criou no nós, passamos. Deus nunca criou um indivíduo, Deus criou a humanidade. Deus, ele tem interesse na família e ele tem interesse nessa conexão de irmãos. O que é a igreja, gente? A igreja é a conexão dos irmãos, é a junção, é a família. Deus, ele está interessado. E quando a gente exclui pessoas, quando a gente se exclui ou exclui pessoas, a gente enfraquece, a gente não cumpre a palavra do Senhor. A gente precisa perdoar, a gente precisa trazer de volta. Por isso, gente, que precisamos observar, passar no crivo. Quem que eu excluí da minha vida? Tá, Viviane, mas eu excluí porque a pessoa causou um dano para mim, aconteceu alguma coisa. Eu tenho que procurar essa pessoa. Querido, você tem que liberar essa pessoa para ela fluir por mais. Você tem que liberar essa pessoa e não tratar essa pessoa como se ela nunca tivesse existido. Isso é exclusão. Sabe uma família que não pode nem tocar o nome de um tal de um tio, que aconteceu alguma coisa que é segredos velados, ninguém sabe direito da história, mas não pode nem se falar o nome do cidadão, porque senão o vovô infarta se falar o nome de fulano aqui dentro de casa. Isso é exclusão. Aí a gente fica sem acesso à história dessa pessoa, a gente não tem essa pessoa na nossa rede, e toda a exclusão gera uma repetição de padrão. Vamos supor que o tio foi embora, foi mandado embora, porque... Vou tocar no assunto bem polêmico aqui, tá, gente? Polemiquérrimo. Porque lá em 1900 e bolinha, o tio tinha uns trejeitos, o tio era mais afeminado, a família não aceitou aquilo, a família mandou o tio vazar. Mandou para um colégio distante, mandou morar em outra cidade para não envergonhar o nome da família. Então ninguém podia se falar mais naquela pessoa. Aquela pessoa foi excluída do sistema, ninguém nem mais falou nela. Por quê? Porque aquela pessoa ela tinha uma opção sexual diferente. Ela foi excluída. E aí, o que acontece, gente? Passou lá, né, o tio, vamos supor que era um tio-avô lá. Aí passou gerações e agora... Dentro do meu momento aqui, eu percebo que dentro ali da minha família tem um sobrinho, alguém que tem também essa questão na vida. Tem traços, você já percebe ali aquela criança, às vezes, né, tão pequena, e a gente fala, meu Deus, criança. Aí chega aquelas questões, aquelas polêmicas, né? Nasce assim, fica assim, o que é? Então, o que acontece? Como que a visão sistêmica enxerga isso?
essa questão foi jogada para debaixo do tapete. Ninguém resolveu. Ela vem agora para ser resolvida. E aí? Na sua vez, como é que você vai lidar com isso? Olha, aí, Vânia, como é que a gente vai fazer agora, na nossa vez? Agora a gente acolhe, gente. Agora a gente acolhe, agora a gente compreende, agora a gente dá ama. amor, dá carinho. Tô até arrepiada. Entendeu? A gente fica perto, a gente sabe que a pessoa tem uma vida diferente, mas a gente não aponta o erro de ninguém. Não fica falando da pessoa pelas costas. Não faz fofoca. Exatamente. Porque não somos juízes. Não podemos ser juízes do nosso irmão. Né? Nada de fofoca, nada de falar mal, nada de ficar arrumando treta com os outros por causa disso. Eu queria fazer uma outra polêmica. Que eu queria. Assuntos polêmicos, vamos. Gente, mas eu acho que essa live vai render muito. Se você ainda não mandou esse aviãozinho, você manda esse aviãozinho para todo mundo ver essa live, porque essa live só tem treta. Olha só. A Aya tá falando aqui, ó. Mãe, dinheiro, pai, trabalho profundo. Isso aí! Desse jeito. A Maria até falou que a Maria falou assim: eu tô rindo de nervoso. Ela tá nervosa com tanta dica. Não fica nervosa, não. Nossa cabeça explode, né, Maria? Gente, mas assim, depois você aprofunda, devagar vai aprofundando. Mas assim, eu queria fazer uma polêmica. Sim. Não vai acabar nosso tempo. Então, antes da gente entrar aqui, eu orei, gente, tudo que eu vou fazer, né, na minha vida, se o Senhor não for comigo, né, igual Moisés, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar, não me faça ir. Então, se o Senhor não for comigo, então sempre eu peço para o Senhor estar comigo. Por quê, gente? Porque, olha só, esse assunto, esse campo, essa ferramenta, gente, está chegando na nossa mão agora. Essa ferramenta estava nas... agora. Então, assim, o domínio dessa ferramenta não estava acessível para os cristãos, vamos colocar assim, né? Por causa de uma série de equívocos, uma série de invencionistas de moda, preconceito. Mas assim, Vânia, nem é tão O que eu acho? Realmente tem muita invencionice, gente. Tem muita questão misturada, misto de coisa, mas a constelação pura mesmo, aquela raiz ali que Bert Helling ensinou e tem nos livros, não tem nada a ver com religião. Eu quero bater nessa tecla. Então, quando a gente entra num campo que a gente está... a sensação é assim, ó, entrar no terreno do inimigo e tomar tudo que um dia ele roubou de nós. Quando a gente, o povo de Deus, servo de Deus, porque assim foi na psicanálise também, quando a psicanálise, psicologia, né? Crente não podia fazer psicanálise, psicologia, gente. Não. Não era de Deus. Isso é coisa de maluco. A gente coisa de maluco. Nosso problema é com demônio. Então vamos botar os capeta para correr, vamos falar uma coisa bem interessante para a vida da mulher. Você que é mulher aí, que já teve parceiros sexuais e que não está casada. Então, Vivia, eu sou divorciada, você já trabalhou comigo umas questões aí, e foi muito interessante, porque realmente a minha vida andou, eu tenho um outro pensamento, graças a Deus estou com a vida mais liberada e consigo, sabe, observar algumas situações e realmente falar assim, não, isso aí eu já vivi, não quero mais para a minha vida. Sim. Então, é mais fácil a gente agora, com a sensibilidade aguçada, com inteligência, tomar boas decisões. Porque, gente, não tem como uma mulher crescer profissionalmente se ela está amarrada em gente ruim. Isso. Eu sou mulher e eu já tive problemas com parceiros. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Não dá para você se relacionar, ficar casada com quem coloca a tua vida para trás. Mas a igreja não quer o divórcio. Não, ninguém quer. Jesus não quer divórcio. Deus não trouxe você no mundo para você divorciar. Mas se a nossa função antiga de você visualizar o seu parceiro ainda tinha muitos problemas, você tinha um campo complicado e você procurou parceiros por causa de uma ideia, um trauma anterior, você provavelmente está vivendo uma vida angustiante. Dos dois, Ou você ainda não tem Deus realmente no teu coração, e você precisa buscar Deus e botar Ele no teu coração, ou o seu parceiro não quer Deus.
você já tem Deus, ele também já teve acesso e não quer, e fica aquela briga constante. Eu não estou falando para ninguém divorciar, mas se você está separada, se você quer a sua vida amorosa fluir, você precisa ter inteligência agora no escolher e no trabalhar o seu campo para não ficar amarrada com pessoa que já passou na sua vida. Isso é muito importante para a nossa questão do dinheiro, para a nossa vida como mulher, para ser amada. Isso tudo influencia. Uma mulher não pode ter prosperidade na vida, seja em qualquer coisa, principalmente na saúde, tá? A saúde de uma mulher acaba se ela está com um parceiro que não a respeita, que é promíscuo, sabe? Que fala mal dela, que chama ela de gorda. Então, assim, essas coisas precisam ter atenção. E como você faz para ajudar, né? Assim, de maneira geral, lógico que cada um tem a sua história, você não vai falar de todo mundo aqui, para deixar a vida fluir depois que ela rompeu um relacionamento e que tinha uma aliança aí de ter um relacionamento sexual e vai querer seguir com a vida, entendeu? Então, vamos lá, gente. A Vânia sabe trazer um assunto polêmico, né, Vânia? Assuntos polêmicos. Por quê, gente? Vamos lá. Um término de um relacionamento, de um casamento, geralmente é assim, enredado por muitas dores, por muitos traumas, porque se resolveu divorciar, separar, é porque teve muita treta, né, gente, nessa situação aí, e não foram flores. Então, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu sua vida. Tá chiando o seu microfone, Viviane. Cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu sua vida. Ah, é o ventilador que tá aqui, ó, no meu pé. É isso. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Aí eu sigo minha vida feliz e arrumo uma pessoa, um outro parceiro. E eu vou me relacionar com esse outro parceiro. E o que acontece dentro aqui da questão do posicionamento? Lembra, gente, que cada um tem um lugar dentro da lei sistêmica, dentro da visão aqui, cada um tem a sua posição. Esse primeiro marido, esse primeiro relacionamento que você teve, às vezes foi um ato sexual, tá, gente? Porque o ato sexual, ele tem a conotação de quê? De vinculação, de aliança. Teve um ato sexual, um sexo casual, casou, aliança. Ah, mas não, eu não casei, não, foi só uma aventura. Mas diante diante de Deus, né? Diante das leis da natureza, das leis de Deus, é um casamento. Assim, é um casamento. Então, tá, você foi lá, mas vamos falar da pessoa que separou, divorciou, a pessoa foi embora, eu tô ali, me relacionei já com 3 pessoas, né? Fiquei, saí, fiz isso e aquilo, e agora eu tô casada novamente. Para eu poder organizar a minha vida espiritual, a minha vida dentro do meu sistema, da minha alma também, eu preciso colocar esse primeiro marido no lugar de primazia. Ele foi o primeiro, lugar de honra. Eu tenho que reconhecer que ele foi o meu primeiro marido, ele foi ali primeiro contrato que eu contraí ali, né? E que eu deixo com ele o que é dele, eu pego dele que está com ele, que é meu, é tipo desligamento de alma, né? Algumas pessoas aqui já fizeram isso. Isso também tem cura interior, né? Isso tem essa cura interior, mas é outra forma. Exatamente. E libera a vida dele, porque na terapia sistêmica, a gente usa muito a fala, porque fala, a gente sabe que a fala, ela constrói, a fala, ela modifica o ambiente, a fala, ela tem um poder, né, de reverberar. Então, assim, de mudar o ambiente, de trazer decretos. E foi através da fala que tudo se fez. Deus criou todas as coisas a partir do haja, a partir do verbo. Então, assim, na constelação, a gente verbaliza.
A gente libera a vida da pessoa. Fulano de tal, eu libero a sua vida para você fluir para o mais. Eu deixo com você o que é seu, eu tomo o que é meu e agora eu sigo a minha vida. Aí tem o Joãozinho. Joãozinho, eu coloco você aqui no sistema, nesse segundo lugar aqui, porque o primeiro foi esse primeiro marido aqui, eu honro a sua vida e tal, tal, tal. E aí eu vou me desemaranhando desses... Porque às vezes tá tudo bagunçado, gente. Porque tem que exercer a honra, é um princípio. Honrou, é o primeiro. Foi ruim, mas não foi a vida inteira ruim. Porque senão você não tinha casado. Não foi só derrota, só ladeira abaixo. Porque senão a gente, né, não tinha contraído um casamento. Você tem que honrar aquele tempo ali e seguir a sua vida. Biblicamente falando, né? Por causa da dureza do coração do homem, que Paulo, né, ali liberou, concedeu a carta de divórcio. Quando um não quer, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Eu atendo mulheres que estão até lutando pelos seus casamentos, que estão ali pagando preço, mas o homem não quer, já desistiu. Vive como solteiro, vive como uma pessoa, né? Casado com Como... outras vezes, E esse gente. Já estão problema, com outra pessoa. gente, e esse problema foi aonde? Você falou aquela hora, né? Todo mundo peca, a gente peca. Como é que é isso? Gente, Adão começou lá no Éden. Por que que teve a separação? Adão e Eva, eles eram um. Ali era homem e mulher, não tinha nem nome, era ela e ele. Quando foi que eles se tornaram dois seres distintos? Foi quando o pecado entrou, que Adão falou, foi essa mulher que o Senhor me deu. Porque antes ela era o quê? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. Era uma comigo. Por quê? Deus criou os dois unidos. O casamento era para ser assim, unido. Tem essa união de sermos um, misturados ali, uma simbiose. Aí o pecado entrou, o homem olhou para aquela mulher, estranhou aquela mulher, porque, né, é um outro ser. É tão interessante isso, né? Porque quando a criança, ela tá mamando, ela acha que a mãe e ela é a mesma coisa, né? Freud fala muito sobre isso. Ela acha que a mãe é ela é a mãe e tal. E ali no Éden, eles eram um. O pecado entrou e houve o quê? Uma ruptura abrupta, dolorosa. E aí Adão falou, foi a mulher, Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. Então já começou ali o BO, Vânia, começou lá. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa viver no nós, não no eu. Eu sou eu, você é você. Por que tem casamento que não dá certo, gente? Porque tá no eu, tá na dor do eu, tá na vivência do eu. Né? Eu sou um Egoísmo. indivíduo. Tem um livro, Vânia, que eu queria bem deixar uma dica aqui. Posso? Claro. Dar uma dica para as pessoas? Claro. Gente, é um livro, deixa eu ver onde que eu anotei. Tá aqui, ó. Ele é do pastor Douglas Gonçalves. Eu gosto muito das literaturas dele, daquele Jesuscope, né? Sou Nós. O nome do livro é Sou Nós. Fala justamente sobre essa questão do eu, do nós e do todos nós. Eu é quando eu estou nas minhas dores, nós é quando eu observo que eu faço parte de um sistema integrado com a minha família, e todos nós é quando eu estou integrado com o meu próximo, comigo mesma, com o meu próximo e com Deus. Então, somos todos nós. Então, é maravilhoso esse livro para a gente poder ter essa visão mesmo de integrar as pessoas, de trazer pessoas para perto, de viver um relacionamento ali de marido e mulher dentro dessa visão do nós. Porque se for no eu, gente, não dá certo. Fica casado por conveniência, fica casado por vergonha, fica casado por lealdade sistêmica, porque, por causa dos bens, por causa do que as pessoas vão falar, por causa de dinheiro, por causa da igreja, por causa igreja. de filho, por causa de igreja. Então, Deus não quer essa vida, Deus quer uma vida plena, abundante para o casal, porque o que Deus criou, gente, foi o casal. Deus não criou um homem lá no Éden. Quando Deus criou Adão, Deus já tinha feito Eva. É lindo isso saber. Só que Eva depois que foi revelada para Adão. Olha que coisa maravilhosa. Foram os dois. Então, assim, gente, vamos viver no nós. E a gente só consegue viver no nós dentro dessa imersão no mundo espiritual, nas coisas do Senhor. Entende? Por isso que quando a pessoa chega para fazer uma constelação, quero fazer... Não. Primeiro você tem que entender o que é, como é que eu trabalho, e os pilares sistêmicos meu é baseado, respaldado aqui, ó, gente, na palavra de Deus, tá?
A última palavra, que é a Bíblia, a última palavra não é de Bert Helling, a última palavra é do Senhor. E isso É é o verdade, ele que manda em suficiente. tudo, ele é criador de todas as coisas. Vivi, a Exatamente. gente já está quase uma hora e está na hora da gente se despedir. Tem muita gente que quer, né, cuidar da casa, jantar. E eu queria agradecer muito você por ter estado comigo aqui esse tempo, pela sua disponibilidade. E queria que você deixasse aí as suas últimas considerações para poder a gente ir terminando se despedindo de quem está conosco. Tá, joia. Eu quero agradecer, né, por ter essa oportunidade de trazer esse transbordo, né, eu compartilhar daquilo que eu tenho experimentado, tenho vivido, desmistificar esse assunto que, né, tão polêmico, como Vânia abriu aqui a live falando sobre isso. O sentimento que eu estou aqui é de gratidão e de contribuição. Obrigada, Vânia, por ter me convidado, aberto. Gente, eu não sou muito de lives, eu nem faço tantas lives, né? Agora eu tô aprendendo nesse novo universo, mas eu já quero aqui deixar um convite. Eu vou estar fazendo uma masterclass, porque tem pessoas me perguntando, a gente quer saber mais, a gente quer aprofundar sobre isso, a gente quer saber sobre as leis, e eu vou fazer uma masterclass, e depois eu aviso para a Vânia, mando para ela o convite, Vamos e vocês que divulgar estão isso aqui aqui. na live, ou vai assistir depois no replay, né? Você é convidado também, e a gente vai crescendo e tomando ali a consciência daquilo Ó, que a tem. Mary falou que a live foi top, hein? Ó. Glória a Então Deus. Benção. vocês estão assim com uma incumbência, Sim, gente, divulgar essa live para muita gente, hein? Não deixa de fazer isso não. isso aí. Vamos compartilhar o saber, né, gente? O conhecimento. E eu quero finalizar agradecendo a Deus e dizendo que eu vejo você. É uma frase que a gente usa de cura nas constelações, porque quando a gente percebe, olha o outro, a cura, ela acontece. A gente precisa se olhar mais, a gente precisa se perceber mais, principalmente nós, dentro da gente, né? E o nosso próximo também. Beijo grande, gratidão. Ah, que bom. Gente, olha, mediação me ajudou a ver a vida de outros olhos. Nós fazemos parte de um todo e precisamos uns dos outros, e não é bom a gente ficar com pendências jurídicas, pensamentos equivocados Sim. e achismos, e é preciso a gente conhecer a nossa vida por dentro, depois por fora. Ame a Deus acima de qualquer problema. E Amém. deixa nas mãos dele a justiça, porque a justiça dele é bem melhor do que a nossa. A É nossa verdade. não consegue alcançar a realidade dos fatos. Tem coisas que nós não vamos explicar, nem na constelação, nem na mediação, nem no direito. Nós não vamos conseguir, porque Deus é soberano e ele tem seus mistérios. Mas quando ele nos dá ferramentas para esclarecer e para a gente mudar de vida, é porque ele quer que nesse tempo, nesse momento, você tenha vida abundante. Então, se você está com um problema, precisa de uma consteladora, chame a Vivi. Se precisa de mediação sistêmica, não é uma mediação para fazer um acordo jurídico, mas é uma mediação para mudar a sua vida, uma mentoria sistêmica na tua vida, você me chama, coloca ali seu direct. Pega essa live, transmite para todo mundo. E na próxima terça nós vamos ter uma outra princesa aqui falando conosco, que é a Andréa Penedo, que vai falar sobre as terapias para ajudar nós, mães, que precisamos tanto de várias terapias para nos ajudar a passar por esse mundo maluco que está hoje aí. Então, na terça-feira que vem, você também é nosso convidado. Não deixe de transmitir essa live para outras pessoas, tá bom? Um beijo grande, Vivi. Obrigado por tudo. Obrigado Beijo. pela sua vida, obrigado pela sua família. Um beijo. Obrigada. Todos vocês, fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.